E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero bater um papo aqui com vocês sobre o placebo e o nocebo. Mas antes, eu quero explicar por que eu resolvi falar desse tema, fazer esse vídeo sobre esse assunto. Eu estava assistindo uma live de um canal grande, né? E não sei se vocês sabem, hoje existe um recurso aqui dentro do YouTube, à medida que você segue, né, algumas diretrizes, você pode fazer as lives e aí eles, se você tá dentro você tem que seguir algumas regrinhas, né, alguns padrões aí, o canal. Nessa live ao vivo você consegue disponibilizar um recurso que se chama Superchat. Então você faz um Superchat, é tipo uma colaboração que você faz lá pro canal, você faz um pixinho e a pessoa te responde uma pergunta ao vivo. E o tema lá estava sendo ciência e pseudociências e tudo mais, e a pessoa falando. E aí uma moça, coitada dessa moça, ela fez um superchat de 20 reais. Olha, gente, de verdade. Ela foi tão humilhada, que eu no lugar dela teria pedido os 20 reais de volta, mas ok. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, porque, assim, eu achei desnecessário a forma, né, a pessoa ali que é dona do canal, a maneira que ela se posicionou naquele momento. Por isso que eu falo que o processo de autoconhecimento ele é muito importante, né, porque senão às vezes o nosso ego, né, um complexo pipoca ali na hora, né, então o ego desequilibrado ele é tomado por esse complexo que é um processo autônomo, né, e assim tenho a sensação que foi o que aconteceu ali naquele momento e foi ao vivo, né. E só também para complementar isso, quando estava acontecendo a live, eu achei muita prepotência da pessoa que é responsável pelo canal, porque a moça, na verdade, ela foi questionar o seguinte, ela questionou que os pensamentos, de alguma maneira, é como se parece que, ela foi humilde na pergunta dela, que os pensamentos influenciam, né? Como se a psique influenciasse a matéria. E daí, essa pessoa que estava fazendo a live, teve um pequeno surto ali naquela hora. A gente está falando justamente disso, isso é pseudociência. E você nem deveria estar questionando isso, porque não é da sua área. Eu, por exemplo, eu tenho propriedade no que eu estou falando, porque eu tenho doutorado, eu tenho PhD, não sei o quê. Então, tipo, eu percebi que o negócio saiu um pouco do nível harmônico, sabe? E aí eu queria reforçar uma coisa também, eu acho assim, tá? E aí isso é uma opinião minha. Você que está me assistindo agora, assim como ela, que tem doutorado, PhD, tem graduação, mestrado, seja o que for, Nobel, não te faz mais ou menos que qualquer outra pessoa, certo? Por quê? Porque você tem 1,5 kg aí de cérebro, eu também tenho 1,5 kg de cérebro aí. Então o fato de você ter, né, se você é graduado, mestrado, PhD, você ganhou prêmio Nobel, você tem 500 milhões de dólares na sua conta, não necessariamente faz mais ou menos que alguma outra pessoa. Eu acho que o que difere na nossa vida é o conhecimento que eu tenho e, sobretudo, o que eu faço com esse conhecimento. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa simples, tá? Mas eu sou simples e não simplória, que é bastante diferente. Então, eu acho que os certificados que eu tenho, as especializações que eu tenho, sou terapeuta, sou analista de sistema, estou graduando em psicologia, e daí? Sabe, os certificados que eu tenho não fazem, para mim, tá? Não faz a menor diferença se eu não aplicar o conhecimento que eu tenho. Então, se eu tenho um PhD ou se eu tenho um prêmio Nobel, eu ainda posso continuar sendo uma pessoa ignorante. Então, só queria esclarecer esses pontos antes da gente entrar no tema. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu, assim, achei um pouco desnecessário a resposta. E eu não quero, para quem, se você está chegando agora aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Mas para quem acompanha as coisas que eu coloco aqui, eu nunca, e nem tenho a intenção, eu não quero que ninguém aqui concorde comigo, beleza? Eu não quero que você fale assim, nossa, certeza absoluta, concordo 100% com você. Não, eu não quero isso, eu não quero ninguém concordando comigo. O objetivo de eu compartilhar os conteúdos, seja aqui pelo vídeo do YouTube, seja no Instagram, qualquer outras redes que eu compartilhe alguma coisa, é para te colocar para pensar. A partir do momento que eu te coloco para pensar,
penso eu que o meu objetivo foi cumprido, tá? Eu não quero que você concorde comigo. Então, de repente, alguma coisa que eu falar aqui e você pensar, você de repente for pesquisar, né, estudar, fazer uma reflexão e chegar aqui e falar assim, beleza, você falou, pesquisei, olha, fiz uma reflexão aqui, Glaucio, eu não concordo com nada com o que você está falando. Show! Eu cumpri meu objetivo, porque eu te botei para pensar, tá bom? Então vamos lá, o que acontece, né? O efeito placebo, ele é normalmente utilizado, né, para validar, comparar algum processo terapêutico muito utilizado, né, na criação de novos medicamentos. Então, o que acontece? Dentro desses processos, né, quando o placebo está sendo utilizado, normalmente tem várias formas de se testar o placebo, tá? Eu vou trazer uma delas aqui. Você tem então lá esses pacientes e aí você vai separar ali, né, o grupo de pessoas. E uma das formas é você informar aquele determinado grupo que eles têm a possibilidade, essa é uma das formas, tá? Você pode dar uma porcentagem. Então, por exemplo, tem que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, 2 links, tá? Que são 2 artigos científicos para vocês poderem validarem, tá? Um dos artigos fala de um tratamento com placebo que foi feito com pessoas com doença de Parkinson. E o outro, ele vai falar sobre o nocebo. Então, para essas pessoas, né, onde eles foram utilizar o tratamento com placebo, eles dividiram essas pessoas em grupos e aí eles informaram para os grupos a porcentagem de melhoria que aquele medicamento poderia ajudar no tratamento deles, no caso, a doença de Parkinson. Então, para um grupo, eles falaram, olha, existe a possibilidade de 20% de melhora para o seu tratamento. Aí, para o outro grupo, olha, existe 50% de chance de melhora no seu tratamento. Para o outro grupo, 75% de melhora aqui no seu tratamento. Só que o que acontece? Essas pessoas achavam que elas iriam tomar, de fato, um medicamento que continha algum componente ativo. E, na verdade, era o placebo. E o que aconteceu? Principalmente, tá, para esse grupo, onde eles informaram que a melhora seria de 75%, sim, a hora que eles fizeram a comparação, eles viram que essas pessoas realmente tiveram uma melhora significativa dentro desse processo. Então, eles chegam à conclusão que a expectativa, né, daquele grupo, daqueles sujeitos, quando foram informados que haveria a possibilidade de 75% na memória, ajudou, colaborou, e eles tomaram placebo, mas eles de fato tiveram uma melhora significativa dentro do tratamento. Então, aqui, o que a gente consegue perceber? A gente tem algo, né, um componente, vamos dizer assim, que é importante dentro desse processo, que é o quê? A psique, né? O lado psicológico, aspectos psicológicos, aspectos emocionais, como, por exemplo, a expectativa e a crença de que aquilo vai funcionar, ajuda dentro desse processo terapêutico, ajuda dentro desse tratamento. O que ocorre de forma oposta no nocebo, né? Então, você tem o placebo. Então, você informou, né, nesse exemplo que eu dei, informou para o grupo, olha, existe a possibilidade de 75% de melhora no seu tratamento quando você tomar esse medicamento. Melhorou, por quê? Porque ali, nesse processo, a hora que eles informaram essa possibilidade de maneira o quê? Positiva, gera uma expectativa, mexe com as crenças desses pacientes e psicologicamente, aspectos psicológicos colaboraram no tratamento. No nocebo é diferente. No nocebo, por exemplo, sabe aquelas pessoas que são um pouco mais céticas, por exemplo? Às vezes pode ser até o ambiente, tá? Questões de ambientes, relação, tá? Profissional, paciente, quando você não dá atenção, quando você fala, né, de repente pro paciente, ó, não vai, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Isso colabora para o efeito nocebo, ou seja, diferente do placebo, que você tem uma melhora no tratamento, no nocebo você tem uma piora no tratamento. Você entendeu? De novo, o que aparece aqui em comum? O aspecto psicológico.
Então, fica complicado, a gente tem que tomar cuidado com os nossos argumentos, né? Porque o efeito placebo e nocebo é utilizado na área da saúde, né? São testes utilizados, formas de tratamento para validação de novos medicamentos. Então, pergunto para você, a psique afeta de alguma maneira a matéria ou não? Existe uma relação mente-corpo ou não? Outra coisa que eu acho importante aqui também mencionar, o quanto que se faz necessário, principalmente profissionais da área da saúde, manter esse bom, né, esse bom relacionamento, essa relação profissional-paciente. Por quê? Porque nós somos sujeitos psicossociais. Então, quando eu estou em frente ou perante ou início de um processo terapêutico, eu sou um sujeito ativo, né? Eu tenho os meus interesses também. Então, essa relação profissional-paciente, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a gente consegue ver pelos efeitos de placebo e nocebo que sim, que aspectos psicológicos, que a psique, ela tem sim uma participação ativa e sim, ela modifica e colabora para os efeitos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Beleza? Tô pensando aqui, né, falando aqui com vocês, eu vou trazer uma experiência, um caso, um relato meu, tá? Que eu precisei aí de um tratamento e o quanto os meus aspectos psicológicos influenciaram dentro do meu processo de melhoria, tá? Dito isto, o que eu tô falando aqui é importante a gente compreender. Não significa que a gente não vai fazer uso dos medicamentos. O ponto aqui é outro, inclusive, é a importância da gente ter, né, o discernimento para a gente integrar as coisas. Um outro ponto que é importante a gente destacar aqui, que nem como eu tô falando agora, né? Quando você faz esse tratamento com placebo, devido a essa expectativa, né? Essa crença, você está acreditando nesse momento que vai melhorar, você pode ter uma melhoria, mas isso não significa que vai manter, pelo contrário, esses sintomas, você pode ter, vamos dizer assim, vamos dizer, momentâneo, né? Por um período houve uma melhora e depois a queda de novo. Por quê? Porque, na verdade, ainda não foi na causa. Então, é muito importante esse trabalho em conjunto, o medicamentoso e o processo emocional, psicológico, né? Por isso que o autoconhecimento, ele é muito importante. O autoconhecimento é diferente de autoajuda, tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui. Quero aproveitar e falar para vocês que para quem acompanha aqui o canal, a frequência de vídeos, né, que estavam sendo publicadas, ela diminuiu, porque eu tô com bastante coisa aqui na correria, mas dados esses acontecimentos que eu tenho visto aí nos últimos tempos, sabe, acho essa meia prepotência das pessoas em diversos assuntos, eu pretendo voltar aqui trazendo esses temas, continuar compartilhando aqui com vocês e vou ver se eu consigo me organizar melhor para eu conseguir trazer vídeos aqui com mais frequências, tá bom? O que você achou? Deixa aí sua opinião sobre o placebo, o nocebo, o que você acha sobre a psique, de alguma maneira, afetar a matéria, essa relação corpo e mente. E como eu falei no início desse vídeo, eu não quero que você concorde comigo se eu te coloquei para pensar. Para mim, eu já consegui cumprir o meu objetivo. E se esse conteúdo de alguma maneira contribuiu aí para você, curta, comenta e compartilhe, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.